Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Cruzeiro foi ao Rio de Janeiro e empatou com o Botafogo ontem à noite em 1-1. Vamos aos melhores momentos do jogo. Guilherme Guimarães. O que a gente pode dizer desse empate do Cruzeiro? Não jogou bem, né, Guilherme? Mas assim, é um time mais uma vez mexido. O Mano Menezes tirou peças importantes do elenco para dar continuidade ao rodízio que já é tradicional, pensando nas competições, o Cruzeiro que está aí em Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. É difícil você encaixar um time mudando toda hora, né? Se você pegar as escalações do Cruzeiro nas últimas partidas, não repete o time. E isso faz toda a diferença dentro de campo. Ontem o Cruzeiro jogou primeiro com o Edilson, depois entrou o Ezequiel, porque o Edilson estava muito pilhado no jogo de ontem, poderia ser expulso, tinha um cartão amarelo. No final do primeiro tempo, ele até se justificou, falando de uma simulação, disse que pediu desculpa porque ele estava errado, isso é bacana e tal. O Mano deu uma segurada nele. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro com os dois laterais reservas. Né? O lateral direito, o terceiro reserva, se você for pensar. Estava com o Marcelo Hermes, que não foi bem ontem. O Marcelo Hermes parece que estava com uma bigorna nas pernas, não conseguia subir para cabecear. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo veio por uma falha coletiva do sistema defensivo, mas o Marcelo Hermes não subiu para fazer, pelo menos, uma barreira e dificultar o lance do Botafogo. E aí vai ficar difícil mesmo para o Cruzeiro encaixar. Por que joga de uma forma nos campeonatos de mata-mata e em outra no Brasileirão? No mata-mata repete o time. Joga com um time que está praticamente entrosado. No Campeonato Brasileiro, o Mano se vira com aquilo que ele acha que tem de melhor e aí o entrosamento em jogo fica comprometido. Mas tem foco também, né, Pio? Não, foco sim. O foco é muito diferente. O foco é totalmente diferente. Então, o próprio ritmo que o time coloca no jogo, a própria forma de dividir a bola, não tem desculpa. O foco é diferente. E isso os próprios jogadores comentam em entrevistas sem problema nenhum. Falam que tem que ter foco também no Campeonato Brasileiro, porque o foco tem sido maior em competições mata-mata. Isso não é mistério, eles não escondem de ninguém. Há o discurso e ontem a distância já aumentou um pouquinho de novo. Vai continuar aumentando. Eu acho que se o problema é foco, então não joga mais com o jogador titular. Joga só com reserva, que aí o reserva vai ter foco. E ontem eu acho que essa questão de reserva titular não tem desculpa. Ontem tinham 7 jogadores que a gente pode chamar de titulares. O Rafinha eu chamo de titular, porque ele entra todo jogo. O Raniel, o torcedor do Cruzeirense, quer ele como titular. E aí você pega Fábio, Edilson, Léo, Henrique, Thiago Neves, são 7 jogadores titulares, que pelo menos eu considero. Eu acho que a gente pode dizer aí que o Bruno Silva e o Marcelo Hermes, que são 2 jogadores que se destoam do nível dos outros. O que acontece, Breno? Né? Na minha concepção, o Cruzeiro está a passeio no Campeonato Brasileiro. A diretoria e o Mano Menezes priorizaram 2 Copas, não acho que estão errados. E a minha crítica vai para o grupo de jogadores. Eu acho que os caras que estão em campo, eles estão ali, os reservas e os titulares, eles têm que encarar da mesma maneira. Não é porque o Mano Menezes e a diretoria optaram pela Copa do Brasil e Copa Libertadores que eles têm que entrar em campo desconcentrados, sem intensidade nenhuma. O Cruzeiro ontem parecia que era um time jogando um amistoso e o Botafogo uma final de campeonato. Aí as coisas se equilibram mesmo. A gente falou aqui que o time do Botafogo é ruim, é muito ruim. Só que quando um time entra para passear e outro para jogar futebol, iguala. E igualou. O Cruzeiro no segundo tempo tomou um sufoco. Só não perdeu. O time do Botafogo não perdeu por causa do Fábio. E aí eu vou questionar, quando a gente elogia muito o elenco, o Cruzeiro hoje tem... O elenco do Cruzeiro se resume a 14 jogadores. Os 11 titulares, mais Rafinha, Raniel e o Romero. Eu não vou nem pôr o Rafael não, porque o Rafael eu vou deixar de fora dessa, porque quando ele entra, ele não deixa a peteca cair. Quando o Mano Menezes precisa utilizar outros além desses 14, o que o Manquejo tem acrescentado? Bruno Silva, Marcelo Hermes, Manuel, Ariel Cabral, David, esses caras não têm acrescentado nada. E o investimento que o Cruzeiro fez neles? Então a cobrança tem que ser neles, em cima desses atletas. Porque o investimento foi feito, o Cruzeiro gastou dinheiro, foi ao mercado. Lá no início do ano nós elogiamos, todo mundo elogiou o Manquejo, manutenção de Cabral, a vinda do David, Marcelo Hermes. Os caras chegam e não rendem. Por que só Romero, só Rafinha e só Raniel rendem? Porque só esses caras, quando entram, mudam o jogo. Então eu estou começando a questionar o elenco do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro não tem feito diferença. O elenco do Cruzeiro tem prejudicado o Cruzeiro. Porque a hora que o Mano precisa usar o elenco, cai o rendimento
de forma assustadora. Nós vamos ouvir primeiro o técnico Mano Menezes, aí depois nós vamos palpitar, que eu também quero que o Jota explique isso aí, porque falou que o Botafogo é um time horroroso e o Cruzeiro empatou. Vamos ver qual que é a visão do Fred Jota nessa aí. Então, antes de a gente ouvir o técnico Mano Menezes, uma dica para você que procura um tratamento dentário de qualidade com bom custo-benefício. Sorrisos apresenta Sorriso de Cinema. Eu precisava mudar, disso eu tinha certeza. Meu momento profissional, minha carreira, eu precisava avançar. Claro que eu me dediquei, eu estudei, eu até consegui várias entrevistas. Foi quando eu decidi cuidar de mim, cuidar do meu sorriso. Transformação completa. Mudou minha carreira, mudou minha vida. Mude sua vida no Programa Nacional de Estética Odontológica, na Sorrisos. Então, pessoal, se vocês precisam de tratamento dentário, procure a Clínica Sorriso mais próxima da sua casa. Faça um orçamento sem compromisso. Está aí na tela o telefone e as várias unidades da Clínica Sorrisos. O técnico Mano Menezes falou aí sobre o jogo de ontem. Foi um jogo duro, foi um jogo que a gente esperava essa dureza mesmo. Um campo muito difícil de jogar, né? As condições difíceis. Sofremos um pouco porque acho que entramos um pouco desatento na primeira parte, até sofreu gol, muito, né? Muita bola para trás, até por essa insegurança de jogar no meio-campo. Trabalhamos um pouco melhor a bola, fomos rodando a área, não criando tantas chances, né? Quase nenhuma chance, mas já controlando um pouco melhor o jogo depois daquele primeiro momento. Chegamos ao empate, voltamos para o segundo tempo, fiz a alteração do Edilson por causa do cartão. Edilson trocou um cartão com um atacante, né? E é sempre péssimo para um defensor, em umas condições como essa, você ficar trocando cartão amarelo. O defensor não pode escolher, o atacante pode escolher se ele vai dividir uma bola ou não. Então, a escolha foi por isso. É isso, é o momento. Vamos levar o ponto. A gente não pode levar 3, vamos levar 1. Tá aí, Jota. Agora, a sua explicação desse empate do Cruzeiro contra o time que você disse aqui ontem que é horroroso. Repito, é horroroso. É tão horroroso que não conseguiu ganhar do time do Cruzeiro. Morto, desanimado, cheio de desânimo, desfalque. Continua esse horroroso. Empate foi mais mérito do Botafogo? Foi demérito do Cruzeiro? O que foi esse empate? Demérito do Cruzeiro. O Cruzeiro, mesmo com esse time aí, o Panzi já falou, tinha 7 jogadores lá que podem ser considerados titulares. Né? 5 titularíssimos. É muito melhor que o Botafogo, desde quando joga bola, desde quando está focado, né? Não tem pressão de torcida no Engenhão. O Botafogo, tecnicamente, é um desastre. É um desastre. Se fosse um time minimamente organizado, poderia ter ganhado até com tranquilidade, pelo perfil do Cruzeiro. Então, eu sigo com a minha opinião. É horroroso, candidatíssimo a cair. E esses 2 pontos são aqueles que no final do campeonato a gente vai falar assim, Guilherme. Fizeram falta para o Cruzeiro porque era fácil do Cruzeiro ter conseguido e não conseguiu. Como a gente lista várias situações de jogos que podiam ter um resultado diferente, você acha que nós vamos colocar esse no meio, não? Bem provável. Todo ponto desperdiçado no campeonato tem o mesmo valor, seja ele na primeira rodada ou na última rodada da competição. Mas é igual a gente fala aqui, o Panzi frisou muito bem, o Cruzeiro tem a cabeça no Campeonato Brasileiro, vai disputar o campeonato, mas está focado em outras competições e está tentando se manter na parte de cima ali do Brasileirão para não levar a pressão de tropeços do Campeonato Brasileiro para outras competições. Mas eu vejo isso como um erro. Até porque o Palmeiras também disputa a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, inclusive é o adversário do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, e o Palmeiras está no G3 do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma outra coisa, né, Pio? Beleza, o Cruzeiro está se mantendo ali, fica 5 pontos, 4 pontos, varia. Mas a turma que está atrás também é ruim demais, viu? O Cruzeiro está na Porque o Cruzeiro sétima... fica há séculos na mesma posição, a turma não pontua. A turma pontua entre eles ali. O Ceará ganhou do Corinthians, sobe 3 pontinhos. O Paraná perde para o Sport, o Sport fica ali. 6 pontos para o G6. Tudo bem, tem muita gente na expectativa que pode virar G7. Estou falando em caso aconteça um desastre do Cruzeiro não conseguir a vaga na Copa Libertadores nem na Copa do Brasil. Porque o objetivo, imagino, do Mano é ficar perto ou dentro do G6 ali. Só que agora já são 6 pontos. É uma vantagem que começa a abrir, né? Claro que pode ser G7, a chance existe, mas o pessoal que está atrás do Cruzeiro está chegando. Tem muita gente encostada no Cruzeiro. O Santos está num momento de crescimento. O Atlético Paranaense que perdeu, mas está num momento de crescimento. O próprio América, se vence hoje, encosta.
É complicado você ver o Mas Cruzeiro... ninguém passa. Mas isso uma hora acaba, né? Até porque, Jota, eu acho que aí o Mano agora vai começar a ter uma preocupação, porque esporte fora de casa, depois Atlético, um clássico, e depois ele tem Copa do Brasil. Quer dizer, se perde 2 jogos no Brasileiro agora, a coisa fica feia. E ele está pensando em poupar os jogadores, né? Poupar de novo alguns jogadores. Agora é hora O Thiago dele... Neves já não joga contra o Sport. O Henrique está suspenso. O Arrascaeta não vai jogar. O Dedé também não vai jogar. Então é mais um time alternativo do Frankenstein. Cruzeiro. Talvez seja um time mais fraco do que o que foi ao Rio de Janeiro. Talvez não, vai ser um time mais fraco. Você já não vai ter o Arrascaeta e o Dedé. Teve gente ontem que diz que o Dedé não faz falta, né? É de cair da cadeira. Mas Dedé, Arrascaeta, você perde Thiago Neves, perde Henrique, Romero também. Romero tá fora. Então, o time que vai jogar em Recife é mais fraco do que o que jogou. Aliás, é menos forte do que o que jogou no Rio de Janeiro, então pode ter mais E aí problemas. eu pergunto para o nosso analista de adversários. E o Sport é mais horroroso ou menos horroroso que o Botafogo? O esporte é medonho. O esporte é muito ruim. Mas tem a pressão que o torcedor pode fazer dependendo do público. A diferença é a Ilha do Retiro, inclusive o pacote Ilha do Retiro, o gramado pior, Isso. uma torcida mais atuante. A diferença é essa, porque o time do mesmo nível do Botafogo. É muito ruim o esporte. Talvez pior, viu? Eu acho até, Então o Cruzeiro Equilíbrio. é favorito para esse jogo. levando em conta todos os fatores que a gente já falou, sim. Se quiser Levando em jogar conta, futebol, levando em conta o que está acontecendo, pode ser que pinte outro Ontem empatezinho. parecia que o Cruzeiro estava doido para acabar o jogo, para ir para Recife logo, lá em Recife doido para acabar o jogo, para começar a Copa do Brasil. Deu. É a Então impressão ainda tem o que passa. clássico. Essa é a impressão O que passa. Cruzeiro tem Copa do Brasil empatou. antes, clássico, O Cruzeiro é verdade. empatou e eu até falei, acabou o jogo. E foi mais ou menos Foi isso. mais ou menos isso. Não fosse o Fábio, né? Porque o Fábio, no segundo tempo, também fez defesas importantíssimas. Mas o jogo acabou. Para o Cruzeiro, fez 1-1, estava excelente. Aí todo mundo queria ir embora já. Bom, vamos falar mais de Cruzeiro aí no último bloco. Agora, um recado para você que precisa de um óculos de grau, uma lente de contato ou um óculos moderno, bonito, com preço pra lá de especial. Ótica Scala. Se você está à procura de um óculos bonito, com qualidade, um bom custo-benefício, você tem que ir à Ótica Scala. Lá eles trabalham com todas as marcas de lente multifocais e monofocais e você encontra óculos Ray-Ban Solar original a partir de R$ 299, dividido em até 10 vezes no cartão. Falou em óculos? Ótica Scala, qualidade e preço baixo para você. Endereço e telefone na tela. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Atlético ontem. Não sai daí.